Eu queria te perguntar quantas vezes você percebe Deus agindo na sua vida. Queria saber quantas vezes você vê algo que está acontecendo na sua vida e vê Deus naquilo, vê o quanto de coisa boa Deus está te proporcionando por causa de um pequeno ato, por causa de alguma coisa que aconteceu que está fazendo Deus mudar a tua história, Deus mudar a tua forma de ver, de pensar, de agir por meio de pequenos atos que você vai fazendo. Queria saber quanto você percebe Deus na sua vida dessa forma. Sabe, é muito engraçado a gente pensar às vezes que a gente faz muita coisa sem perceber, assim. A gente só vive, a gente vai vivendo a nossa vida, passando às vezes na nossa rotina, pelos mesmos lugares, pelos mesmos momentos, e acontece que em algum dia em especial, quer dizer, o dia não dá pra se dizer que é um dia em especial porque a gente não pensa nisso, a gente só pega um dia aleatório e simplesmente acontece algo que você pensa assim, meu Deus, só acontece esse tipo de loucura comigo, né? Porque eu nunca vi uma história tão doida que nem acabou de acontecer comigo, entendeu? Tipo, eu tava pensando nisso porque hoje, exatamente no dia que eu estou gravando este áudio, aconteceu uma coisa muito doida que eu nunca esperei passar assim, realmente na minha vida, enquanto eu tava voltando do trabalho. E nisso, após acontecer isso, né, após eu estar voltando do trabalho, né, na verdade, eu percebi que aquilo aconteceu e pensei assim, depois que aconteceu, né, que foi um livramento, não vou entrar em detalhes o que aconteceu, mas foi mais ou menos um livramento que Deus deu de algo muito pior que podia ter acontecido. E depois disso, depois que passou e todo mundo se acalmou, por assim dizer, quem estava me levando para casa, né, quem estava dirigindo o carro, que eu estava voltando para casa, falou, graças a Deus que nada aconteceu. E quando a pessoa falou isso, eu fiquei, caraca, mano, eu passei por toda essa dificuldade e não lembrei de Deus. Eu não lembrei de agradecer a Ele por eu ter saído com saúde, ter saído sem nenhum machucado. Eu esqueci de pedir a Deus para Ele nos livrar daquilo. Eu esqueci. Eu esqueci de Deus por aquele momento por conta de uma dificuldade. Então eu queria falar isso para você não cometer o mesmo erro que eu. Basicamente, eu tô aqui para dizer para você não cometer esse mesmo erro que eu cometi. E queria falar para você que, lembre de Deus em todos os momentos. Cara, fica falando o nome de Deus, pensando em nome de Deus, pensando nas escrituras, seja lá no que for. Eita ferro. Em todo momento, pense em Deus. Cara, assim, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre algumas coisas, sobre no que a gente deve pensar. Se eu não me engano, acho que eu cheguei a fazer esse vídeo ou eu fiz e não postei. Falando sobre o que a gente deve pensar, que está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8 ou 18, se eu não me engano, que fala que, né, Paulo fala às igrejas de Filipenses sobre o que as pessoas devem pensar, né, sobre o que, vamos supor, como é que eu posso dizer? Agora eu tô sem minha Bíblia aqui, eu não tô lembrado exatamente o que está escrito, mas eu sei que por essa parte disso que a gente deve pensar, como a gente deve, como vamos supor, como Jesus pensava, sabe? Das coisas que Jesus passava a maior parte do tempo pensando assim para ser quem ele era, entendeu? E isso é muito louco assim, porque, cara, é assim, tu lê aquilo e tu fala, não, é fácil pensar nisso. E daí depois daquilo tu tenta pôr aquilo em prática, passa o dia inteiro tentando pôr aquilo em prática, e daí no final do dia, quando você vai pensar no resumo do que aconteceu, você percebe que nem 50% do dia tu conseguiu pôr aquilo em prática. Porque, cara, pensar somente em coisa boa, coisa benéfica para sua mente, é algo que nenhum ser humano faz. Nenhum ser humano pensa em somente coisas benéficas para a sua vida. Principalmente quando passa em uma dificuldade, o nosso corpo libera, vamos supor, adrenalina,
E a gente não consegue pensar em nada direito. A gente só fica acelerado e pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? E às vezes nem meu Deus, né? A pessoa só pensa, meu Deus. Eita, meu Deus já virou um... Fica falando toda hora, né? Mas literalmente a pessoa pensa só, o que que eu vou fazer agora? O que que eu faço aqui? Eu tô passando por essa dificuldade e não sei o que fazer. O que que eu faço? E esquece de pedir um direcionamento pra Deus. Pedir, porque, cara, Deus é o cara que sabe de todas as coisas, sabe de tudo o que tá acontecendo comigo, contigo e com qualquer outra pessoa. A melhor pessoa para pedir uma ajuda é Ele. É você orar ou pedir para Ele literalmente em voz alta, falar, Deus, me ajuda, eu tô passando por essa dificuldade, não faço ideia do que eu vou fazer, somente o Senhor sabe, o Senhor é o conhecedor de todas as coisas, então me ajuda aqui a passar essa dificuldade. Cara, é isso, meu. Pensa em Deus em todos os momentos da sua vida e não se esquece dele. Não cometa o erro que eu cometi. Eu estou me sentindo meio culpado e irei orar pedindo desculpa por não lembrar de Deus, porque eu realmente sou meio sentido com esse tipo de coisa, principalmente quando é coisa sobre Deus, né? Religião, Espírito Santo, Jesus. Quando é sobre esse tipo de coisa, eu fico bem sentido quando eu conheço alguma coisa e falo errado ou faço alguma coisa que não tá de acordo com aquilo e eu percebo isso na hora, sabe? Eu fico meio assim, né? Fico, caraca, por que que eu fiz isso? Mas bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Deixa o like se você quiser aí. Se inscreve no canal. E até uma próxima. Tchau, tchau.